Bom, obrigado pessoal pela presença, obrigado Renata pelo convite, Marcos pelo convite, da gente palestrar aqui, falar um pouquinho sobre a alinhamento estrutural, que é um sistema tão antigo, consolidado, mas tem passado por muitas diferenças e desafios. Então agradecer aos colegas de profissão, está começando a ficar pesado aqui, a Diana, Fernandão, Raul, o João, Ítalo, obrigado pessoal, Chalita, Gi, meninas da Conquis, obrigado a todos aí. Bom, eu vou pegar o gancho do Next One, para começar a falar sobre a alvenaria, depois vou entrar nos desafios recorrentes que a gente tem hoje. E alguns desafios cada vez maiores, nesse sentido do que a Renata falou, de que dá para fazer com alvenaria, dá para fazer, mas os índices mudam, Você mostrou lá que os índices realmente têm uma variação grande quando a gente sai de um popular para um médio e alto padrão, não tem milagre. Então o Renato já apresentou, eu só queria complementar aqui com a minha vivência em alvenaria. Eu tenho vivência em alvenaria desde 99, então comecei a trabalhar na USMB, no escritório de projeto aqui de São Paulo, do meu finado amigo Braguin, já entrando para trabalhar na alvenaria. Depois eu trabalhei na Socálculo, processos estruturais aqui em São Paulo, e então em 2013 eu fundei a CETEC e comecei a trabalhar com isso, por conta, fazer projeto. E um benchmark recorrente, com referências aí em pesquisa e trabalho alvenaria, então isso ajuda muito, complementa muito a gente a ter segurança, a gente a partir realmente para um nível de desafio muito grande, de conhecimento, então agiliza, acho que tem vários colegas aqui que a gente sempre se fala, desde quando eu comecei a projetar, isso ajuda muito. Eu faço parte do comitê de edição da revista Estrutura da BES, onde também tem muito calculista bom, onde a gente tem uma troca muito bacana. Então, um pouquinho sobre a empresa, rapidamente, A CETEC está desde 2013, fazendo engenharia de pessoas para pessoas, onde a gente é responsável por projeto estrutural, em alvenaria, concreto, parede e protendido. É um time hoje com mais de 65 pessoas. Somos parceiros da Autodesk, recentemente, pelo que a gente tem desenvolvido aí no robô e no Revit, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui está a nossa equipe, é uma empresa 100% remota. A gente, desde a pandemia, migrou para o sistema remoto e tirou muita vantagem com relação a isso, do nosso crescimento, da nossa facilidade, não facilidade que hoje não está fácil para ninguém contratar, mas melhora um pouquinho de contratar pessoas que estão um pouco distantes. E aqui, alguns dos nossos parceiros, que a gente tem muito orgulho no TRI, agradeço a todos aí, consultoras realmente de peso, que fazem a gente ficar muito orgulhoso do nosso trabalho, e a gente é muito grato por isso. Agora com relação ao Next One, a Renata falou que não ia falar o projetista, mas eu acabei colocando tudo aqui, eu escancarei tudo. O projetista é RM, que está aí, o Raul Fernando, e o João. Então, de um dos empreendimentos que ela mostrou, a gente fez a verificação, então realmente é um projeto, é um empreendimento desafiador para a alvenaria. Se você olhar para a fachada dele, para o rooftop com piscina, com as cargas que a gente tem lá em cima, realmente assim, quem está acostumado com a alvenaria da velha guarda fala, não, esquece, tem que ser paredinha em cima de paredinha, vão pequeno, então os desafios têm crescido a cada empreendimento, a cada disputa imobiliária que a gente vê, então assim, quem vai lançar primeiro, qual o produto diferenciado, e tudo impacta no custo, como a Renata falou, então a gente teve essa premissa desde o começo da conversa com eles. As características do empreendimento, ela falou que o empreendimento é de 21 pavimentos em alvenaria, é um lazer na cobertura, onde tem um desafio grande com relação às cargas. Desafio, o principal desafio foi o dimensionamento da alvenaria, principalmente devido à complexibilidade da cobertura e otimização dos materiais. Então, não adiantava nada a RM fazer um projeto enxuto, e vinha a ATP e pesar tudo. Então, realmente tem que ser um trabalho muito em sinergia. E a gente tem realmente trabalhado muito na ATP com essa filosofia da ATP a 4 mãos. Então, a gente tem reuniões recorrentes com o pessoal da RM, com o pessoal da Cubo, com o pessoal do Vender, da Pedreira, quando a gente faz a TP realmente de resolver junto o problema, de chegar numa solução que não seja envoltória de valores. Porque é aquela coisa que todo cliente já ouviu, mas o meu modelo não deu isso. Então, cara, o cliente quer que tenha um resultado bom, confiável, e na mesma linha, o cliente já falou, eu fiz a vida inteira com esse calculista, nunca deu problema, estou fazendo a TP porque eu sou obrigado a fazer. Então a gente, quando é contratado para fazer a TP, a gente tem um trabalho até de conscientização. A gente fala, a TP está aqui para ajudar, não é para gerar aumento de consumo e nem ter conflito. Então, a gente trabalha muito bem nisso. Então, quais foram os parâmetros de cara, já que a Renata falou para mim? Falou,
a gente tem um desafio de custo, né? Então assim, qualquer divergência entre modelo ia impactar muito no resultado, né? Então a gente tinha a premissa ali realmente de ter o mínimo possível de interferência, sempre tem, não adianta falar que passou ali, tá, não vai, mas realmente a gente desgasta bastante nesse sentido de explorar, né, a troca ali técnica, então ter reunião, tentar realmente chegar num resultado que seja o mais enxuto possível com relação à solução. Quais foram as ferramentas utilizadas? Então assim, eu pensei aqui em não deixar um assunto tão pesado tecnicamente, porque eu sei que o público é diversificado, mas a gente precisa entrar aqui nos diferenciais que a gente adotou realmente para chegar numa solução aí que tenha atendido uma situação como essa e atendido outras situações que a gente tem tido como desafio. Então a gente utilizou o Revit e o Robô, né, que são softwares aí da Autodesk, como referência. A gente começou a trabalhar com o Revit para fazer a modelagem, com o Robô para fazer o dimensionamento e processamento. E o TQS, né? O TQS é o sistema mais difundido aí de cálculo, né, que todo mundo, quase todo calculista usa, né, e foi adotado como base. Então, mas o diferencial aqui foi realmente a introdução de elementos finitos, né, nessa análise dimensional aí. Agora eu vou explorar, né, os desafios que a gente teve no Next One, para como o mercado está encarando, né, com relação à altura, quais são os desafios, né, quais são as novidades que a gente tem em projetos de alvenaria, que a gente adotou para resolver os problemas do Next One, mas é uma coisa recorrente aí no mercado. Então, quais são esses desafios? Né? Tendência de prédios cada vez mais altos, foi a dúvida do Marcos, a dúvida do outro colega que estava aí. Então, que altura dá para fazer? A resposta básica é que ela depende, né? A gente precisa falar, depende do quê? Então, assim, a resistência do bloco é fundamental. Assim, o nosso gargalo hoje são os materiais, né? A arquitetura ela já parte com uma premissa de que a parede tem que ter 14. Então vamos fazer uma analogia com um prédio em estrutura convencional. Né? Que prédio que tem pilar de 14, um prédio alto? Não tem. Então a gente está deixando uma sobrecarga ali para a parede que não tem como resolver. Então quais são as opções? A gente pode trabalhar com parede dupla, a gente pode trabalhar com um bloco de 26 que ajuda muito, né? O Marco não está aqui agora, mas é uma coisa que ajuda bastante, desde que a relação do prisma com o bloco seja boa. Então não adianta nada ter um bloco de 26 e a resistência de prisma ser baixa, né? Então a gente tem que estar equilibrando aí a resistência do material. Então assim, primeiro gargalo, material. A gente tem que realmente resolver esse problema para conseguir ter mais paredes. Não dá para resolver com material, dá para resolver com uma participação muito forte na arquitetura. Então, esses prédios aqui, vamos fazer um estudo de viabilidade antes. Aonde que está a concentração de tensão? Onde que a gente consegue colocar a parede dupla? Então dá para a gente evoluir também nesse sentido. A gente tem prédios aqui de 25 pavimentos em alvenaria, que eu vou te mostrar, 26, na verdade 25 mesotérreo, em alvenaria estrutural. Então, mas tem que ter esse muito bem alinhado. Então assim, edifícios com grandes áreas no pavimento. Então antes você falava em 8 apartamentos por andar, hoje você tem 18, 20 e por aí vai. Então isso também traz um desafio muito grande, porque as plantas geralmente são plantas muito alongadas. Então a gente tem um esforço de vento ali praticamente em uma direção só. Na hora que a gente tem esforço de vento em uma direção, você acaba penalizando a outra, né, e tendo uma rigidez, tem que precisar dessas paredes com uma rigidez maior. Então dificulta realmente o dimensionamento. A variação de planta, né, com pouca quantidade de parede. Então é o que a Renata falou, é o que a gente vê nos projetos aí normalmente, né, que tem a opção de tirar uma parede, uma varanda. Então assim, esquece aquele padrãozinho popular, né, então, ou não. A gente tem que ter na cabeça o quê? Para o popular eu tenho esses índices. Para o médio e alto padrão os índices são diferentes. Dá para fazer? Dá. Então é o que ela falou. Aumenta a laje, vai ter uma solicitação maior nas paredes, na hora que a gente tira uma parede e deixa um vão de laje maior. Né? Então os desafios estão aí, a gente tem conseguido resolvê-los, mas não adianta comparar com o que a gente tinha anteriormente. O rooftop, né, é uma coisa recorrente, então foi uma das perguntas até que o Renato fez, mas muito projeto traz já uma piscina na cobertura, um lazer lá no pavimento de cima, jardim. Então assim, é muito bom ouvir a Renata falar que ela tem esse cuidado de olhar para a arquitetura e falar, viu, tira esse balanço, né, tira essa carga aqui, põe em cima das paredes, porque se deixar livre, jardim no balanço, piscina que avança da fachada, em borda infinita, fala, e aí? Como é que a gente resolve isso? Então vai impactar no custo. Então esse desafio a gente tem. As transições das paredes, né, sobre o pavimento de uso comum, não tem como, então sempre a gente tem essa coisa da transição, exigir ali um vão maior na parte de baixo, quando sobe o padrão, né, não fica encaixadinho, não sai mais com a parede do térreo. E para isso a gente tem desenvolvido muito nas análises estruturais. A gente tem uma análise estrutural mais complexa. Então
Então, para isso a gente precisa buscar ferramenta nova, a gente precisa buscar estudar mais, se especializar mais. E quais são as inovações que a gente tem buscado aí, frente a esses desafios? Então, o primeiro deles é o modelo de elementos finitos. O que é o elementos finitos? Eu vou falar aqui qual foi a evolução do método de cálculo que a gente teve desde o começo de usar a alvenaria, para vocês entenderem o que o elemento finito causa realmente de um ganho tão significante na hora que a gente faz o dimensionamento. Estudo de dimensionamento, então, as paredes do ático, a gente entender direito qual que é a altura dela, qual que é o layout que tem da caixa d'água, se a gente consegue fazer uma aba ou não, porque as caixas d'água chegam lá com um fechamento de 5, 6 metros, isso impacta. Estudo de dilatação, então dilatação no último pavimento, a hora que a gente pega um rooftop com uma carga de piscina, um jardim, aquele sistema antigo que a gente tinha de dobrar a manta 3 vezes não funciona. A gente tem que partir para um estudo de dilatação da laje mais eficiente, que realmente tem um aparelho de apoio. Dilatação da laje também, com esses pavimentos muito alongados. A gente tem que pensar como fazer isso. Vale a pena fazer uma junta de dilatação? Se a gente faz uma junta de retração, então tudo isso, o sistema computacional ajuda demais a gente enxergar o que a gente vai ter depois durante a execução da obra. Avaliação das transições, então assim, determinar a melhor estratégia para a gente desviar para o MADA, que a gente geralmente desce com uma parede que tem 14, chega lá embaixo e encontra uma viga de transição de 30, 40, se não for mais larga. Então como é que a gente faz o desvio dessa tubulação? Desvia dentro da viga, faz um desvio antes, faz uma fiada de embasamento. Então essas situações realmente traz aí um pouco mais de desafio. E por último a proteção. A proteção tem sido um sistema muito bem usado para ganho de tempo nesse pavimento de transição. O pavimento de transição é um pavimento que gera, dependendo do tamanho do prédio, 120, 130 dias aí para montar e ser executado. E quando você vem com uma solução em proteção de laje plana e viga faixa, isso cai para 1/3 ou até mais. O pessoal está aí para confirmar isso. Então, qual foi a evolução que a gente teve nos métodos de cálculo? Então, a gente partiu, isso já teve coisa antes, mas eu entrei já aqui, tá, gente? Eu entrei em rigidez equivalente, e foi quando comecei a trabalhar na alvenaria. Então, tinha tensão admissível e tal, mas eu não peguei essa fase. Então, rigidez equivalente, modelo de barra, depois o OVTEC, que é o nosso modelo de elementos finitos, que a gente introduziu ele sobre a plataforma do robô, e OVTEC por faixas. Então, a evolução nossa de cálculo veio dessa sequência aí. Como é que era feito? Lá no rigidez equivalente. A rigidez equivalente era um método que era feito em planilha, então a gente fazia tudo à mão, praticamente, planilhava tudo, via qual que é o esforço que tinha em cada parede, qual era o esforço de vento, jogava esse esforço horizontal e via qual a rigidez de cada parede e distribuía de uma forma proporcional ali os esforços e dimensionava dessa maneira. Então, assim, era um modelo totalmente 2D, na mão, não tinha, assim, evolução computacional nenhuma. E aí, depois disso veio um modelo de barras, onde ele simula ali em cada CG, cada centro de carga da alvenaria, cada centro de gravidade da alvenaria, uma barra na vertical, e a gente já consegue ter uma análise bem melhor, que é uma análise de porte, que a gente consegue já fazer a ligação de uma parede com a outra. Então foi uma evolução super importante, que é onde a gente encontra na maioria dos softwares aí comerciais, e é o que é mais utilizado. Por que a gente avançou com relação ao modelo de barras? Porque a gente começou a trabalhar com edifícios mais altos, e onde a gente via que o resultado do modelo de barras ele dava um resultado muito pesado, não viabilizava, dava um consumo muito alto, e a gente se sentiu forçado a estudar um pouco melhor, procurar um outro método de cálculo aí que suprisse as nossas necessidades. Então foi aí que a gente partiu para fazer um dimensionamento de elementos finitos. Então isso foi um trabalho de um tempo muito grande, uma dedicação muito alta. Isso não seria possível sem que a gente tivesse uma equipe completamente focada em inovação, em inovar, em buscar conhecimento. Então, agradecer até o Lucas e o Renato aí, representando o nosso time lá da CETEC. As trocas que a gente tem, muita troca com o pessoal da RM, muita troca com o vendor. Então, assim, são pessoas que estão realmente fazendo o projeto de uma maneira nova, nesse sistema de análise por elementos finitos. E é muito rico a gente conseguir ter essa liberdade da gente se unir, fazer essa conversa e validar o que a gente está fazendo. Então aí o método de elementos finitos veio, ele dá uma clareza melhor com relação ao efeito arco. A gente consegue, efeito arco é isso aqui, deixa eu ver se não pega na tela, mas é aqui, ó.
A gente consegue enxergar um arco de um apoio para outro na parede, né? Mais para frente eu vou falar sobre o que isso gera de melhoria, né? Mas é aquela coisa, o efeito arco ele acontece sempre, não adianta a gente considerar uma modelagem ou não, mas é uma coisa que nos empreendimentos de menor padrão, ele funciona melhor, o resultado dele é muito melhor. Você começa a tirar a parede, ter vão de laje maior, tá? A parede vai acontecer o arco, vai, mas a parede já está no limite que ela consegue de resistência. A gente já tem um bloco lá embaixo de 24, 26 MPa, que ela não suporta mais carga nenhuma. Porque o que a gente faz aqui? A gente tira a carga que apareceria aqui no meio, né, e ela aparece nos apoios, então ela concentra mais carga no apoio. Se ela não suporta essa carga, não adianta a gente concentrar, e a gente faz o contrário, que é deixar rígido o apoio dela. Então a gente põe uma viga, né, com uma rigidez que não aconteça o arco. Tá? E o último passo nosso de evolução foi aí por faixas, um dimensionamento por faixas, que é um dimensionamento que a norma permite. Né? O ganho disso o que é? A hora que a gente compara esse modelinho com esse de baixo, né, você vê que ele tem umas divisõezinhas de faixa. Né? E a hora que a gente faz o dimensionamento e aquela parede lá não tem armadura mínima, aquele trecho, a norma permite que a gente não precise colocar na faixa se ela tiver um acréscimo de esforço de resistência, né, dentro de 40%. Tá? Então aí realmente dá um resultado ainda mais enxuto do que com relação a elementos finitos. Então isso põe evolução. Né? Agora aqui tem uma observaçãozinha do 6T, depois eu vou explicar melhor o que é esse 6T, que é um item que ainda não está, a norma ainda não cita nada sobre isso, onde acho que é o principal foco nosso de estudo hoje, para desenvolver, consolidar e realmente disseminar, né, esse método aí, para que a gente faça realmente coberto por todos os lados. Então a gente consegue ter muito mais precisão de dimensionamento, comparando um sistema desse com esses sistemas que a gente fez. Então no case 1 aí é um edifício com 4 pavimentos em concreto, 23 de alvenaria, um pavimento de lazer também em alvenaria e uma cobertura. Então aí você fala em 24 pavimentos tipo mais lazer, de alvenaria estrutural. Então o total dá 29 pavimentos. No segundo caso, a gente tem 25 tipo, lazer e cobertura e 27 pavimentos de alvenaria. Tá? Então também, sem a gente fazer nessa análise computacional que a gente tem feito, né, não seria possível. Um bloco com resistência de 26 MPa também não seria possível. Então a evolução do material é fundamental para a gente conseguir subir os prédios. Então você ter bloco de 26 MPa alinhado com os ensaios é fundamental. E também essa solução do protendido. Né? A solução do protendido na transição traz com que o custo entre, porque ganha 3 meses de obra, né? Ganha 2, 3 meses de obra. Então você pega isso, a disputa que tem hoje de mercado para ver quem entrega primeiro, isso é fundamental. Se a gente comparar uma solução convencional, uma solução em protendido, simplesmente o material protendido é mais caro. Na hora que a gente coloca isso em relação a prazo, facilidade de execução e tudo mais, ele se torna muito mais competitivo. E tudo isso a gente está fazendo com o projeto em BIM. O nosso projeto em alvenaria, ele já nasce no Revit. Então a gente teve um esforço grande aí para chegar nesse nível. Então, foi um dos nossos marcos importantes aqui. A implementação do BIM com o Revit foi em 2020. Em 2022 a gente fez a parceria com a D-Roots, que a gente contratou a D-Roots, que é uma empresa portuguesa, para fazer nosso desenvolvimento de programação e automatização dentro do Revit. A gente partiu aí para uma opção de não buscar programador, porque é uma mão de obra muito difícil, uma concorrência desleal que a gente tem com o mercado estrangeiro. Então a gente optou por trazer uma consultoria para desenvolver isso, para a gente realmente conseguir fazer o Revit entender o que é um grout, o que é um ferro, o que é uma argamassa e o que é um bloco. Porque o Revit sabe o que é uma coluna, uma viga e uma laje, mais nada. Então para a alvenaria a gente teve que apresentar para ele o que era introduzir. Então a gente teve que criar a família e automatizar tudo isso, com uma parede subir de forma automática. Então isso realmente trouxe um ganho muito grande para a gente. O Alvitec a gente finalizou em 2023, a gente está validando e finalizando aí vários empreendimentos com essa ferramenta, que tem sido realmente fantástica. E agora a gente está na segunda implementação do BIM para colaboração. Então o BIM a gente teve uma necessidade grande para resolver o problema interno nosso. Então a gente usou o BIM para uma dor nossa de produtividade, quantitativa e tudo mais. E realmente está explorando isso desde do final do ano passado, de uma forma realmente para entrega e tudo mais, que tem sido realmente, está muito bem alinhado com o que a gente está conseguindo fazer. E aqui o que a gente já está fazendo, Então, aonde a gente está hoje com relação ao desenvolvimento da alvenaria?
A alvenaria estrutural é um sistema antigo, mas a gente tem tido desafios que são novos, né? Os desafios que eu já passei aqui, que a gente precisa estudar um pouco mais. Então, a gente tem uma parceria com a USP de São Carlos, né? A gente está conversando lá com o professor Vladimir, para a gente começar a fazer mais ensaio, começar a fazer coisas em laboratório e em obra mesmo, então ensaio não destrutivo em obra, começar a instrumentar. Então uma coisa que a gente começou, uma conversa com ele, vai começar a pôr em prática, e todo mundo aqui está convidado a participar disso, tá? Não é uma coisa que a CETEC está fazendo, é uma coisa que eu queria trazer aqui, era uma ideia da gente realmente trabalhar de uma forma colaborativa. A gente vê muito isso em BIM, eu tenho muito isso com os meus colegas aqui de profissão, e a gente sempre troca muito, mas é uma coisa que o mercado todo ganha. Se a gente trouxer um ambiente de pesquisa no nosso mercado, acelera muita coisa. Então, por que eu estou falando isso? Eu coloquei lá uma limitação de 6T que a gente tem, que a norma fala, né? E na norma de parede concreta a norma não fala. Então você fala, pô, o conceito é teoria mesmo. Por que uma fala e outra não fala? O grande problema é esse, a norma não fala nada de elementos finitos. Então, assim, a gente está fazendo uma coisa com o conceito antigo e com uma ferramenta muito sofisticada, muito melhor. Então a gente não pode negligenciar o que está na norma, mas a gente também não pode ficar preso ao que está lá, porque está praticamente o rigidez equivalente, né? Está lá o dimensionamento à mão que a gente fazia. Então, por que eu estou colocando foco aqui na BNT? A gente precisa realmente trabalhar numa revisão de norma, trabalhar junto em pesquisa, né? Eu acho que o grande ponto hoje é esse. Essa parceria acadêmica com a USP vai dar fruto, né? Todos estão convidados, tá? A gente evoluir isso aí. Eu acho que é uma coisa que vai trazer muito ganho para o mercado, tá, Marcos? É uma coisa que é bem legal, tá? E essa parceria com outros projetistas, a gente tem, todo mundo que está aqui falando de novo, dessa troca que a gente tem, realmente é uma coisa que todo mundo ganha com isso, e eu acho que o desafio a ser vencido é esse, a gente trazer para a norma a tecnologia que a gente está buscando. Então, assim, a norma atende 99% de escritórios e projetos, mas esse 1% que está aqui não está atendendo. A gente está realmente à frente do que está sendo feito lá, tá? Então, acho que isso que é o recado que eu queria deixar aqui, né, com relação a dá para ser feito, a gente tem ferramenta, tem tecnologia, hoje tem. Né? Não dá para falar que a gente vai calcular do mesmo jeito que calculava 20 anos atrás. Então a gente precisa realmente só validar e tornar isso que seja 100% legal. Né? Então, era isso que eu queria trazer. Né? Então, obrigado a todos aí pela atenção. Aqui está as nossas redes sociais, se alguém quiser printar, buscar alguma coisa. E obrigado, pessoal.